Olá, meu amigo, minha amiga, que está aí mais uma vez nos acompanhando no Papo de Sacristia. Meu nome é Davi, estamos aqui com os nossos amigos. Mais uma vez, o nosso amigo João, que estava sumido, né? Obrigado pelo convite. Nosso grande amigo Rick. E aí, pessoal, tudo bem? E o nosso amigo Pat Samuel. Nosso amigo Pat É uma Samuel. pergunta que não quer calar. Você trocou de sobrenome? Que você casou? Conta para as pessoas. Meu Deus. Agora você vai entender a finalidade da propriedade privada. Nossa Senhora. E não briga com ela não, porque aí você vai ficar sem propriedade privada. Não, mostra pra audiência o seu adereço novo. O quê? Acontece, né? Você aderiu aos abusos da sociedade Meninas. capitalista? Bambolê de otário, bambolê de otário. Lamento dizer que já está comprometido. Meninas, acabou. Pode parar de mandar cartinha, direct. Acabou. Coloquei, como diria meu irmão Douglas André, um grande abraço. Coloquei bambolê de otário na. Ah, para com isso. O amor não faz. Grande abraço. Dona Ávila também, minha esposa, grande abraço. Abraço, Ávila. Um beijo. Essa sim. Propriedade privada. Você viu o que Caeté anda fazendo com as pessoas? Nossa, Só cuidado com a mesa, senão a com história só lá. certeza. E tá lá no meu Instagram, tá publicado. Mas aí falando de Instagram, né, vamos falar aqui sobre redes sociais. E aí, gente? Aí que a gente fica sabendo da sua fofoca, do seu casamento. Com certeza. Convidou a Fiquei gente não, sabendo viu, pelo gente? Instagram. Exceto pelas pessoas que nos assistem. Vocês acham que a internet deu voz a uma legião de idiotas? Essa é a frase de um Exceto as pessoas que nos acompanham, óbvio, né? Humberto Eco. que é traduzida também como empoderou os imbecis, claro. A internet, de fato, deu vazão a uma série de coisas nossas que eu acho que estavam ressentidas do ponto de vista político, institucional. Ela serve muito bem a esse momento de crise das instituições. Eu não sei se ela as provoca, ressignifica tudo aquilo que nós entendemos como democracia, já que hoje qualquer líder político fazendo um vídeo criticando o Pix muda a política de governo. Então, sim, a internet bagunçou sistemas. Acho que vale fazer uma reflexão acerca daquilo que era comunicação. Eu e o Padre estamos aí nessa luta, né, Padre? Área. Nessa área de trabalhar diariamente comunicação, rádio, TV e também internet, né? A gente pensar o que era comunicação ia mais ou menos 25 anos atrás. Acho que nós estamos vivendo um ano de 2025, então a gente voltar o nosso olhar ao ano 2000. O que era comunicação no ano 2000, né? O ano jubilar da igreja, um tempo novo, momento novo. O que a gente pensava de comunicação? A gente pensava em ligar o rádio de manhã, ligar o rádio no carro, para as pessoas que tinham um carro um pouquinho melhor. Tinha um carro, então a mãe ligando o radinho de pilha, né? Aquele radinho que a gente mexia ainda, o dial, que é aquela bolinha que vai passando de estação em estação, a gente mexendo aquilo. E depois ligando a TV à noite para assistir a novela das 8, assistir o Jornal Nacional, que já era com William Bonner, mas se a gente for um pouquinho antes, a gente vai pensar no Cid Moreira e muitos outros, né? Aí já era no botãozinho, você não precisava sintonizar, não, né? Algumas já tinha controle remoto, outras a gente ainda pegava o cabo da vassoura para esticar do sofá, para bater lá, para não precisar levantar, né? Então, a gente pensava que a comunicação no Brasil era aquilo, né? Era aquilo. As pessoas sabiam, elas se informavam, elas geriam suas opiniões a partir disso, né? Então a cultura das novelas fazia a moda, né? Fazia aí os gestos, os comportamentos. Esquecendo do jornal físico Isso, também, né? e o jornal impresso também funcionava bastante, né? Então, esses eram os meios de comunicação. Quando começou a internet, a gente tem um rendezvous geral, né? A informação ela começa a chegar mais rápida até as pessoas, né? Uma fração de milésimo de segundo. Hoje, 25 anos depois, né, desse advento da internet, do computador, a gente vê no fundo da alma das pessoas, das mais novinhas, né? Hoje a gente vê crianças de 2, 1 ano e pouquinho, né, que já conseguem dominar muito bem o celular. Então, a partir da chegada da internet na nossa vida, o ser humano evoluiu de novo, né? Foi um novo processo de evolução. Só que, aí vem uma pergunta importante, lembrando até de Humberto Eco, de outros teóricos da comunicação aí que a gente vai esbarrando no decorrer da nossa vida. O que aconteceu com o ser humano depois do advento da internet? Da rede social agora, vindo mais para o nosso tema de hoje, né? A gente consegue chegar muito rápido no outro lado do mundo, quase que simultaneamente, né? Nós somos uma aldeia global, para ser assim, usando um termo bem sociológico, né? Nós somos uma grande aldeia, o mundo se apequenou por conta das redes sociais. Mas
ele não se apequenou somente para o bem, ele se apequenou para o mal. A maldade está mais próxima da gente agora. Muito. Na rede social, a gente Mais descobre que o ser publicizada, humano... Na rede social, a gente descobre que o ser humano é mau. Ele é maldoso porque ele quer ser maldoso. Ele tem o simples prazer de ser mal. Isso rende bastante dinheiro como algoritmo. Com certeza. Eu vejo também que o telefone, nessa linha histórica, cronológica, o telefone era fixo e a gente era móvel. Hoje o telefone é móvel e a gente é fixo. Então, não precisa da gente fazer nenhum desdobramento de raciocínio para chegar numa conclusão de que tem algo errado. Tem algo que não está bem, que não está bem encaixado. E a gente precisa debater e discutir e chegar, pelo menos, num denominador comum. Que é o bom senso? Não sei, mas é um caminho. Uma reflexão, pelo menos provocadora, é quando o João fala sobre os teóricos da comunicação. É muito interessante pensar, né, no McLuhan, que é aí um dos papas aí da comunicação, quando ele fala que o meio é a mensagem é o meio. Então, sempre o meio, o canal com o que nós nos comunicamos, ele foi definidor da relação que nós estabelecemos com ele, da nossa perspectiva e uns com os outros. Mas isso antes foram as cartas, os textos escritos, né? Claro, estamos pensando aí 3.500 a.C., depois tem uma outra guinada com Gutenberg, que é a invenção da imprensa, onde você tem um padrão repetido, muito mais facilmente disseminando ideias. Agora, hoje o desafio atual é que nas redes sociais, quem está recebendo aquele conteúdo, ele de imediato não é mais passivo. Não há só uma informação, uma interação, uma participação, uma reação. Ele faz parte da mensagem. Ele faz parte da mensagem, interfere nela, inclusive que é sempre um debate, né, na área da comunicação, e eu participo muito das reuniões aí pensemos em Amict, a Bert, né, com um grande abraço aí ao Mairink aqui, né, nosso presidente da Amict, onde se coloca o seguinte questionamento, porque a mídia tradicional tem uma responsabilização. No Brasil, constitucionalmente falando, um veículo de comunicação é um veículo de concessão pública. Então, ele tem uma função social e responsabilidade social. A Constituição tem um princípio da legalidade, da moralidade e da publicidade, que tem nas emissoras, na concessão que é feita pelo Ministério das Comunicações, uma grande responsabilidade. Nas redes sociais não é assim. Não, sou uma big tech, eu apenas estou veiculando conteúdo, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Aí virou uma bagunça. As autoridades questionarem justamente a legalidade das redes sociais nos territórios. De quem é uma terra sem lei, de fato? Né? É uma terra sem lei. Xandão vai dizer que não. Então, Xandão vai dizer que não. Justamente por isso, a gente se coloca em uma incógnita gigantesca. Se a gente debate a chamada legalização das redes sociais, a gente não beira um pouquinho da censura? Primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente não regulariza as redes sociais, a gente mantém as redes sociais como terra de ninguém, quantos mais vão se suicidar por conta disso? Porque tem gente se matando por causa das redes sociais, isso é fato. E ao mesmo tempo também fica o paradigma, quer dizer, qual que é o limite dessa autorregulação regulada nas redes sociais? Em que momento isso não vai estar a serviço, por exemplo, de um autoritarismo também, né, sob a pretensão da defesa de direitos ou não? Então, são várias questões que não são simples. Elas são muito complexas. E uma vez que não tem responsabilidade, um boato que não é refutado, ele se torna verdade. E aí começa todo esse desdobramento que a gente conhece de fake news, cyberbullying. Tinha um gabinete só para isso, né? Gabinete institucional só para isso. Mas também. Passado. Mas quando o governo vai mal, também troca o secretário. Vem com essa não, viu? Comunicação sempre foi a base para instituir políticas, narrativas e por aí vai. Não é à toa que lá na República de Weimar, que dá origem ao Hitler, começa-se com a comunicação, né? A Gestapo investe em rádio, em cinema, em narrativa. Hitler investia, ele tinha um cara só para isso, né? Artista frustrado, né? Escrevi há poucos dias aí na coluna Itatiaia. Um artista frustrado. Eu queria levantar também uma questão que o domínio da comunicação massificava a gente também. Sempre massificou? Sempre. Hoje, a gente tem uma falsa sensação de liberdade? Eu acredito que sim. Porque volta à frase que o Davi abre essa nossa conversa, porque a gente tem uma impressão de liberdade, uma impressão de opinião. Eu lembro muito bem, há pouco tempo atrás, no período das eleições, as pessoas falaram assim, mas gente, como que fulano pode perder? Todo mundo fala dele, eu recebo mensagem dele o tempo inteiro.
como você está recebendo baseado no algoritmo, né, que te dá o que você quer no momento que prende você numa quer, bolha, né? você tem a impressão que todo mundo pensa assim. Então, hoje o problema é que a rede social, ela, por conta do algoritmo, vai te entregando conteúdos que só reafirmam o seu ponto de vista, te tornando cada vez mais refratário a opiniões diferentes, te dando a ilusão de que todo mundo pensa do mesmo jeito. Traduzindo, você é pago para ser enganado. Você paga para ser Porque enganado. nós viramos objeto, exatamente como você falou. Hoje nós somos a commodity, não o celular. Hoje as empresas elas têm que pensar o que é que a gente precisa para ter o maior de todos os ativos, que é o engajamento, que é a retenção e a atenção. Nós somos um objeto, nós somos um número para essas big techs. Justamente. Somos um número, simplesmente assim. É isso que, na verdade, seria... E eu não queria A viver sem próxima ser um pergunta, número, não. O algoritmo, será que o algoritmo também induz as opiniões, as nossas opiniões? Induz Eu as acho que nossas mais que escolhas? induzir, ele te coloca numa bolha. E aí vai de encontro com o que Samuel falou. Uma vez que você está numa bolha, você acha que aquele é o universo. Eu sei porque assim, esse dia eu estava recordando que no início do ano passado eu pesquisei alguns itens, já que eu ia voltar para a sala de aula, eu pesquisei alguns itens pedagógicos e eu fiquei 2 meses recebendo uma enxurrada de comerciais, de plaquinha, de coisa, de carimbo. Eu já não aguentava mais ver Vou aquilo. te contar uma. Precisei comprar um sapato esses dias para ir para um casamento, né? Acho que eu comentei isso com o Samuel. Precisei de comprar um sapato para ir para o casamento e fiz uma pesquisa lá de uma marca de sapatos, que eu não vou dizer o nome aqui porque não nos patrocina. Exato. né? Ainda. Não ainda, mas pode ser que patrocine. Mas paga para nós. Pode pagar. Aí coloquei o nome lá, beleza. Aí gostei do sapato, comprei esse sapato, chegou tudo certinho. Eu estou recebendo de 3 em 3 minutos uma oferta de sapato desse. De 3 em 3 minutos. E quando eu saio da minha rede social, cai lá no meu e-mail institucional da Itatiaia, cai no meu e-mail institucional da PUC, que agora, não sei se você sabe, mas agora trabalho na TV Horizonte também. Tô levando mais gente para lá, viu? Não. Tô abrindo vagas. Então, esse algoritmo, né, esse meio de comunicação, esse tráfego pago que é usado, ele começa a deixar a gente meio maluco, meio cheio de coisa. A gente começa a olhar aquilo, a gente começa a ficar E vai chateado. piorar, Isso, porque, vai piorar. porque ainda hoje ele não é muito preciso do ponto de vista assim. Você pesquisa uma coisa, ele vai te oferecer. Nós já estamos caminhando, né, para o que é o caso da TV 3.0 e por aí vai, onde ele vai se tornar um pouquinho mais inteligente do ponto de vista de passar a rastrear questões bancárias, trajetos e por aí vai. Porque aí você vai deixar ainda mais seccionado, ainda mais nichado, ainda mais específico aquilo que você precisa entregar para a pessoa naquele momento. Então, pensemos nós, cada vez mais esse conceito de liberdade diante do consumo, ele vai se relativizar. Porque, na verdade, nós não somos livres para consumir. Esse é o paradigma antigo, né? Que é quando você começa a ter produtos manufaturados, essa ideia de que você produz a partir de necessidade. É até uma das furadas do Marx, da sua teoria, né, de economia e por aí vai. Depois, lá do sobrinho do Freud, né, que é o Edward Bernays, na verdade, você fabrica a necessidade. Então, o que menos você tem é a liberdade para poder escolher. Você está sendo sugestionado o tempo inteiro, induzido pela mídia, pelos influencers, pelo cinema, a comprar aquele produto, a querer aquele produto, a ter a impressão de que você precisa ser feliz, você precisa daquele produto, né? Que é a ideia muito forte no marketing, que é essa perspectiva do aspiracional, né? O marketing oscila entre identitário e aspiracional. Identitário é eu vejo a Virgínia e falo, nossa, ela está dizendo o que eu sinto. Aspiracional é, para ser como ela, eu tenho que comprar a maquiagem dela. Justamente. Então, marketing é isso aí, o tempo inteiro. Ninguém sabe o que quer, né? As pessoas precisam aprender o que elas querem. É, claro. Muita gente quer ensinar o que as pessoas Isso, querem. e o marketing é isso. E para mim é a única ciência humana por excelência, porque o marketing não pode mentir. A filosofia mente, a teologia mente, a psicologia mente. O marketing não, porque ele tem que entender muito bem, você precisa de entender muito bem de ser humano, entender muito bem de tempo, entender muito bem de proposta de valor, entender muito bem de conveniência para vender um produto. Então, para mim, a ciência humana por excelência é o marketing. O resto é balela. Eu queria trazer um ponto aqui que foi até o fato do João ter pegado o celular, e aí o que acontece com a gente é que a gente finge estar presente. A gente não está presente de fato. Quando eu me deparo com essa situação, eu penso no seguinte exemplo. Se eu virar para o Davi e falar com ele, Davi, você tem 15 minutos para falar comigo? Não tenho. Já estou muito apertado, o dia está corrido.
Mas se ele pegar esse bendito celular, esses 15 minutos, ele se esgota, ele vai embora numa facilidade, é um ladrão de tempo. E a presença, eu lembro quando as pessoas se encontravam, falavam assim, olha, quem resolveu dar graça. Presença é graça. Justamente. É dádiva, né? Presente é dádiva. Então, quando você está na mesa, mas não estar presente, te faltou graça. Agora, por que nós nos ausentamos? É uma pergunta. O que é que aconteceu nessa nossa dinâmica com as redes sociais que acabou catalisando essa nossa dificuldade de conviver? O que é que se desidratou nos laços e acabou tendo nas redes sociais essa válvula de escape? As pessoas hoje preferem lidar umas com as outras pelo celular. E quem não prefere? Porque a gente enche o saco. Ou não enche? Mas nas redes sociais a gente lida com quem? Com gente. Então... Acho que a gente lida com um avatar, porque... não é a pessoa. Essa é a resposta. A gente lida... Todo mundo uma mente na rede distorção social. de realidade. Todo mundo mente na rede social. E a própria rede social já tem várias ferramentas para te ajudar a mentir. Né? É, claro. Justamente, né? Então, aí tem que nos perguntar, será que nós em algum momento gostamos uns dos outros? O que eu penso? Que a gente não conseguiu lidar muito bem com esse estreitamento do espaço. Né, para pensar aqui nas fórmulas kantianas, porque a rede social te dá a possibilidade de transgredir a lei do tempo, mas para isso ela encurta o espaço. Aliás, de transgredir o espaço, e para isso ela encurta o tempo. Porque a gente fica agora o tempo todo brigando com o tempo, que o tempo é o que nos falta. Podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas não tem tempo para isso. Então, porque para dizer, né, na perspectiva kantiana, o que é o espaço? O espaço é como o meu pensamento se relaciona com o que está fora. E o tempo é como eu pego o que está fora e coloco dentro. Então é fácil relativizar espaço, agora o tempo não. E o tempo é a substância da vida humana, né? Porque dinheiro se recupera, saúde você pode se recuperar. O tempo não. Agora o tempo não, ele se esvai. Tempus fugit, o tempo vai. Então as redes sociais seriam redes sociais mesmo ou seriam redes antissociais? Uma Já que excelente afastam da pergunta. gente. Já que afasta a gente das pessoas que a gente ama. Vai depender bem do ponto de vista que se olha. Porque A ótica, né? A ótica disso. Porque eu quero voltar a um pensamento do início, onde nós falávamos de aldeia global, né? Que é um conceito muito usado na sociologia para definir aí essa proximidade que nós temos entre nós, mesmo sendo um universo tão grande, com tanta gente, e a internet e as redes sociais nos aproximando, fazendo a gente ser uma aldeia em torno de um planeta chamado Terra. É redondo. Que é redondo, graças a Deus. Eu não fui lá ver, mas eu tô com Galileu, ela é redonda. O negócio é o seguinte, a partir do momento que a gente usa as redes sociais para a gente se aproximar e conseguir promover o bem para as pessoas, a gente usa a perspectiva cristã de usar a tecnologia, usar a evolução ao favor das pessoas. Quando a gente usa isso, a gente está tendo uma dimensão cristã. Né? Porque eu acho que acaba que, a bem da verdade, a nossa conversa ela vai muito disso. Então, quando a gente consegue usar as redes sociais para o bem, a gente está usando bem as redes sociais. Agora, quando eu uso as redes sociais para fazer o mal, porque tem muita gente que anda usando as redes sociais para fazer o mal, eu já tive o telefone clonado 2 vezes, então, e sem querer, eu não fiz nada. Infelizmente, clonaram meu telefone, perdi dinheiro. O roubo é digital. O roubo é digital. Então é o seguinte, estão usando as redes sociais para o mal. Ou seja, elas podem ser antissociais também. E até saindo um pouco agora do contexto da maldade, dos ladrões, mas gente que faz mal uns para os outros simplesmente porque tem o prazer de fazer o mal. Quantas pessoas foram enganadas em encontros de redes sociais, né? Posso usar aqui uma lista daquela rede social chamada Tinder, né? E um ou outro, agora já falei. Já falou coisa pior? Já falou coisa pior. Já falou coisa pior aqui? A quantidade de ocorrências policiais que eu já acompanhei na minha vida de jornalista envolvendo Tinder não está escrito no livro. Mas é uma provocação, você trouxe de novo esse conceito da aldeia global. Mas eu fico pensando, hoje, na verdade, nós não teríamos tribos, na verdade, mais do que aldeias. Não no sentido, seu conceito é um conceito consagradíssimo na comunicação, na sociologia. Mas o que eu queria dizer? Que, para citar aqui o Walter Longo, que é um pensador de que gosto muito, né, nexialista da área da comunicação, enfim, ele disse que cada vez mais nós estamos individualizados no nosso consumo, tribais em nossas ideias e mimados na relação com o marketing.
Então, o consumo é individualizado. Ó. É a minha novela, é a minha série na Netflix, a gente não se encontra mais na TV para ver esse ou aquele jornal. Ideias tribais, ou seja, esse grupo aqui, essa tribo, não comunica com a de cá, não. Exato. É a tribo progressista conservadora, é a tribo dos petistas e dos bolsonaristas, é a tribo dos católicos e dos hereges, dos protestantes. Então, quer dizer, não se dialoga, entendeu? Entendeu? Não, a gente, entendeu? Ele errou. Exato. Mas, entendeu? E como é que a gente resolve isso? E mimados na nossa relação com o marketing, né? Com essa publicidade, propaganda e por aí vai. Porque eu perguntaria, se é uma aldeia, quem que é o cacique? É o Trump? Parece que sim, né? Porque o pessoal foi lá beijar a mão dele, né? Mas por que foi? Por que pessoas como Mark Zuckerberg, como o Elon Musk, foram lá num ritual de vassalagem ao Trump, investiram dinheiro na campanha dele? Boa pergunta. Boa pergunta. Há um porquê. E aí eu desafio alguém a dizer assim, mas isso é a prova viva de que estes meios sociais estão corrompidos? E quando foi que a imprensa não foi comprada? Eu brinco sempre quando eu recebo alguém no marketing, na Rede Catedral, aquela piada que aprendi me esgueirando no marketing. Geralmente a gente contrata quem é jornalista, agora um pouco menos, né, por motivos que não convém dizer, para a área do marketing, né? Mas eu sempre falava assim, olha, aqui eu já começo introduzindo a piada. Qual que é a diferença do jornalista para quem é profissional de marketing, publicitário, enfim? Os dois vão para o inferno, só que o publicitário já sabe disso. Porque o jornal, né, com todo respeito aqui, o jornalista é sacrossanta autoridade, a defesa da verdade, da narrativa. Que melhor versão do fato, o que é? Cita, João, uma imprensa, um jornal, uma emissora que não tem jabá? Será que eu posso, numa emissora aí, ou em qualquer uma delas, para não dizer, falar assim, coloque essa matéria aqui que vai contra o dono da empresa ou quem é irmão do dono da empresa? Eu duvido que acha uma. Nem na Igreja Católica. E se brigar demais, há problema com o Ministério Público. Essa mesa vai voar lá do outro lado. Desculpe. Vai lá no Observatório Romano falar mal de monarquia. Nunca vi uma nota sobre os benefícios da democracia. Lembrando que o Papa é rei, hein? No jornal do único monarca. As últimas monarquias absolutas. E pior, não hereditária. Oremos por isso. Não, estamos rezando. Rezando. Entendeu? É um papo que seu reinado não tem fronteiras. Então, e aí, como é que funciona isso? Nós já teve algum momento já onde nós não nos utilizamos dos meios de comunicação para estabelecer narrativas? Acho que agora está escancarado, o problema é isso. Você colocou uma verdade que a gente sempre suspeitou. Isso. A gente também não é bobo, não. Só que a gente não parava para pensar nisso, talvez, né? Hoje a gente reflete mais porque a gente vê essa maldade muito próxima. Pensar bem nos faz bem, é importante. Mas tem coisa boa também. Tem, com certeza. Ao Papo Sacristia. É claro. Claro. Melhor coisa. Você já deixou seu like, seu comentário aí? Compartilha aí, pessoal. Eu aprendo muito na E internet. aqui não rola jabá. Pelo menos não sem girimum. Mas nós estamos aceitando. Se alguém quiser nos comprar, estamos à venda. Não que nós sejamos muito caros. Acho que a gente tá bem mais barato. Barato. Mas, de fato, tem coisa muito boa. Eu não sou um paradigma, muito porque eu não sou uma pessoa que tende a ter muitos vícios. Nunca foi uma característica. Acho que por compleição física e por aí vai. Mas eu aprendo muita coisa na internet. Hoje eu não consigo pensar minha vida sem Instagram, sem ChatGPT, sem YouTube. Isso potencializa a minha capacidade de refletir, de pensar, de projetar. Então hoje, e não por vontade, porque quem me conhece mais de perto sabe que é um movimento que tem sido muito sofrido e gradativo, né? Eu tive um susto no primeiro momento quando eu tive que falar para uma câmera na Serra da Piedade. Que bicho é esse? Eu ficava meio assim. Hoje em dia, com muito mais naturalidade. Mas entendo que é uma vocação, né? Um chamado, uma missão, enfim. Mas eu vejo com bons olhos a questão das redes sociais. Mas problematizo, por exemplo, quando isso é introduzido muito cedo. Aí está aqui um professor, um pedagogo para nos ajudar. Para citar um exemplo disso. Até que eu queria te perguntar, né? Aproveitando que o Marcos não está aqui, é uma anarquia. O que você achou desse negócio? O que você achou desse negócio de proibir celulares, essa coisa dentro da escola? Foi bom, porque a gente já estava fazendo muitas reflexões sobre isso nas escolas. Pelo menos. Isso é para não pagar a internet? Hã?
Então, a gente sabe que, infelizmente, a tela tem causado muitos danos aos nossos alunos. Mas, assim, foi uma questão que eu levantei com alguns colegas. Será que realmente foram só com alguns alunos? Será que nós, enquanto professores, também não ficamos danificados com o uso de tela? Essa exposição, né? Exatamente, porque a gente também, enquanto professor, a gente usa o celular também o tempo inteiro. E uma outra questão, uma provocação nessa perspectiva. Claro, eu acho que é uma medida muito pertinente, sobretudo porque hoje nós olhamos os efeitos que estão causando nas pessoas, né? Déficit de atenção, ansiedade, o fato de que nas redes sociais, quando você vai colocar, por exemplo, os reels e vídeos do TikTok, você corta a respiração, tem crianças que não conseguem mais terminar palavras, né? Porque ela está assimilando isso como comunicação. Agora, uma pergunta. Será que os governos não se preocupam ou não se perguntam sobre como assimilar isso para a comunicação? Uma similar? Assimilar a tecnologia, para deixar mais interativo. Vamos lá. Ninguém não tem uma portaria Queria falar- dessa no governo. O seu governo não pensou sobre isso, não? Então vamos falar um pouquinho da lei, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho a lei, né? Os professores aí que me acompanham, né? Que surgiu essa dúvida. E aí, quem que não usa celular? A lei é bem específica, fala que o uso do celular é proibido para os estudantes. Entretanto, levando em consideração algumas questões de força maior, questões de pandemia, questões que realmente não tem como, e questões também de inclusão. Porque a gente sabe que tem alguns alunos que precisam de fazer o uso do celular, por exemplo, alunos que são surdos, alunos que são cegos, eles costumam fazer o uso de alguns aparelhos, inclusive aparelhos eletrônicos celulares. A lei resguarda essa função pedagógica. É a exceção da regra, né? E claro, a gente problematizou, nós enquanto professores também utilizamos o celular. Como, por exemplo, às vezes eu não sei o significado de uma palavra, porque não tem como a gente saber o significado de todas as palavras. Claro. A gente não tem mais dicionário dentro de sala de aula, a gente pega o celular, a gente faz chamada no celular. Algumas escolas, até pouco tempo, que agora não tem mais como se fazer, faziam algumas atividades no celular, mandavam as atividades em grupos de alunos para fazer no celular, usava o Drive. Né? Então, isso já estava meio que assimilado, né? Ou melhor, a gente já estava caminhando para esse momento. Só que, infelizmente, a gente via que os meninos não... A coisa estava sendo assimilada, mas não estava sendo assimilada da maneira que a gente queria. Os meninos já não conseguem mais estudar sem o celular. Mas aí que eu faço a problematização. Nada contra a medida, que eu acho que ela é muito pertinente. Mas vai melhorar ou piorar? Eu brinquei com alguns Eu acho que vai professores. causar um grande impacto. Inicialmente vai causar um grande Alguns professores. Porque rede social é dopamina. Dopamina vicia. E a crise de abstinência? Porque o menino fica o tempo todo com o celular. Na escola, como é que ele vai ficar sem? Aí eu falo assim, eu acho que pode chegar um momento onde as professoras vão falar assim, traz o celular de novo. E, na verdade, a gente já tem alguns casos, né, que o professor é um bicho muito restrito, né? A gente se conhece, a gente vai trocando figurinha. Reproduzem A entre gente si, até né? brinca. Eu não digo. A gente brinca quando a gente senta numa mesa, a gente tem que fazer um pacto. Não vamos falar nada de escola, nada de educação. E dá conta? Mas acaba que vaza. Acaba que vaza entre os dedos. E alguns professores comentam que tem alguns alunos, principalmente alunos adolescentes, porque o efeito na nossa escola, que eu trabalho com anos iniciais, né, até a quarta série, quinto ano, os meninos têm dificuldade de concentração, os meninos têm dificuldade em realizar tarefas manuais, os meninos têm dificuldade em ficar acordados dentro da sala de aula. E alguns Olha só. Exatamente. Não e tem tem alguns estímulo. meninos adolescentes, os adolescentes que usam muito mais, aliás, ilusão, né? Os crianças também estão usando muito mais. Quando eles ficam sem o celular, eles costumam se coçar, se arranhar. Realmente. É abstinência, velho. Exatamente. É uma crise de abstinência. Exato. E aí, como é que vai E lidar com hoje, isso? infelizmente, a educação no Brasil avança a passo de Um passo de tartaruga, formiga, né? assim, Porque como a gente estava vontade. comentando, né? O brasileiro médio, ele é moderado. O brasileiro, ele é moderado. Moderado. E a educação, ela avança bem devagar. Nós ainda usamos livros, nós ainda usamos cadernos, usamos lápis, borracha. Isso não é tão interessante para os alunos. Justamente. Não é tão Nosso interessante. modelo pedagógico não se atualizou. Ele está desatualizado. Com a abstinência do celular e com as crises que porventura virão agora nos próximos tempos, vai ter que vir por parte do governo, de todo mundo que pensa em educação no Brasil, um novo jeito de educar. Estabeleça essa crítica, porque pensou-se na dimensão negativa da coisa,
tentando resguardar, e essa é a função da lei. A lei, em alguns momentos, tem que ser castrativa. Mas onde é que está a perspectiva positiva sobre as redes sociais, sobre o uso da tecnologia? Faltou isso. Eu tô Se me é pensando- permitido aqui estabelecer essa crítica. Eu estou pensando aqui nessa crítica dele, porque talvez uma resposta seja porque quem ainda toma as decisões são pessoas de outros tempos e são saudosistas, no sentido de que, se no meu tempo não tinha, talvez essa seja a solução. Só que ele não está inserido num contexto de que ele já nasceu no berço sendo filmado, fotografado, compartilhado. Ele pega celular para... Eu tenho uma filha de 2 anos. A gente faz a exclusão séria, brusca de tela, mas é inevitável. Ela fala com a vovó, ela comunica com o Bisa, liga para o Dante, liga para o amiguinho. Ela quer. Por que ela quer isso? Porque também é um jeito mais fácil e democrático de eu conectar com um familiar querido que quer ver ela, entendeu? Então, uma criança que sai do berço assim e você impor a ela é uma crítica assim. Cá entre nós. Genial. Tudo bem, na nossa época não tinha tanto celular, pelo menos na minha, não tinha tanto essa questão do celular. Mas a gente não jogava videogame até, às vezes, PlayStation? horas e horas. Sim, mas de fliperama, não sei se vocês chegaram a pegar a época de fliperama. A gente... Esperando. Mas o interessante é que você jogava videogame com vários amigos na sua Sim. casa. Então ainda tinha uma presença. Hoje você joga online. A individualidade, Então- a individualidade, né, que se traz com essas redes sociais também é um problema grande, né? Um individualismo. O individualismo, né? E as crianças estão entrando nessa seara muito mais cedo. Não né? sabe se comunicar. Já sabe reparou que os adolescentes hoje não sabem olhar no olho, eles abaixam a cabeça, não sabem interagir. Tem alguns que não sabem falar. Não. E imagine que essa geração agora começa a ser contratada. Gente. A gente vê isso nas empresas. No ambiente de trabalho, a geração Z tá virando até meme, quer dizer, contratar pessoas dessa geração expõe os chefes à insalubridade. Calma, eu preciso do meu tempo para tomar essa decisão. Entendeu? É uma coisa, entendeu? Como é que você vai lidar com Quando isso? coloca pressão, E isso afeta de fato as relações. Pense o que significa a nível de relação você poder no WhatsApp acelerar um áudio e na vida você não poder fazer. Se o arrasta pra cima, alguém te enche, sabe que você arrasta o dedo pra cima? Eu arrastaria para baixo. Pros braços do capeta, É exato desse jeito. Vai pro pau do capiroto. capeta. Tchau. E na igreja, não podemos faltar essa pergunta aí na igreja. Como é que funciona a questão das redes sociais? Os padres estão mais tiktokers? Você que o diga. Você tá se olhando no espelho. pra trás, tava fazendo uma matéria pra ele tatear pra algum lugar aí, e a pessoa parece que nos conhece muito, ela chegou perto de mim e falou, você trabalha com o padre Samuel? Eu trabalho, é meu amigo, colega. Nossa, ele é tão bonitinho, sigo ele no Instagram. Eu também. Meu Deus. Quem diria? Agora a coisa mais engraçada. Famoso agora. Eu adoro ouvir. Eu já ouvi muitas senhoras falar, eu adoro ouvir o padre Samuel no Não, Instagram. Que as velhinhas também usam o Instagram. A coisa mais engraçada do mundo. O apostolado da oração tá todo no Instagram. Tá Coisa mais engraçada do mundo é quando eu vou num lugar assim, às vezes no aeroporto, aquela coisa. A pessoa olha, eu falo assim, me reconhece. Ela fala assim, é o padre do Instagram, mas o cara estuda 8 anos da vida dele, entendeu? Teologia, Karl Rahner, Joseph Ratzinger, que vai virar o padre do Mas Instagram. você, voltando aqui, o padre do Instagram. Vocês já ouviram uma entrevista da Renata Sorrah? Que ela fala, gente, eu tenho trocentas novelas no meu currículo, mas eu sou conhecida nacionalmente. Como Nazaré Tedesco. Não, A como mulher do meme. A loura do meme da meme matemática. Ela é conhecida desse jeito. Então, o que viraliza... O que Não adianta viraliza- resistir a isso. Por exemplo, adianta. eu ironizei, né? No sentido assim, de que algumas pessoas dentro do âmbito pastoral falam assim, nós temos que nos antecipar aos influenciadores, né? E alguns até colocam assim que, na verdade, no âmbito católico não seriam influenciadores, mas missionários digitais. E eu sempre insisto, como alguém da comunicação, que isso é muito mais complexo. Porque, via de regra, a nossa comunicação institucional da escola, da política e da igreja, ela é muito chata, ela é muito abstrata, ela é muito cheia de convicção. Isso não tem capilaridade. Volta ao que eu vou estudar no meu tema de um mestrado. A conexão que as pessoas estabelecem com o influenciador, ela está para além do racional.
ela reflete padrões psíquicos, imagens, ela reflete culturas, ela reflete uma conexão emocional que precede ao argumento racional. Então, se a gente tenta ser muito abstrato, muito elevado, muito não sei o quê, não vai dar certo, né? Não é assim. Cara. Eu Agora, acho Tem gente ficando doida por conta dos influenciadores. E não vai adiantar nada, porque vai fazer o quê? Como é que você manda nisso? Não, mas olha só, a gente está sempre com uma abordagem aqui majoritariamente negativa. Mas olhando para você, e a audiência vai concordar comigo, e eu vou ganhar uns pontinhos aqui agora, pensa o que é o Samuel preso numa capela. O Samuel é pop, mas ele é pop pela relevância que ele tem e o poder que ele tem de alcançar corações. Então, eu fico pensando que decisão foi de Dom Valmor de te colocar à frente disso, até quando isso também vem com uma análise, ou se é de fato o próprio Espírito Santo que está te conduzindo. Porque, por exemplo, puxando sardinha, hoje eu ganho ponto, hoje eu vou ganhar ponto. Você fez você fez uma postagem recente na sua coluna do posto, logo existo, que é uma reflexão profunda. A gente vive num reality show. A gente vive enquanto se assiste. O Instagram come primeiro. Samuel, isso é de uma genialidade. A comida chegou, o garçom trouxe. A primeira coisa que as pessoas fazem é escolher o melhor ângulo, a melhor música, o melhor comentário, e a comida esfriou. E o momento passou. E o Instagram comeu primeiro. Quando eu li isso, eu falei, mas que pancada. Se a gente colocasse essa mensagem nos bares, cuidado, o Instagram está roubando. Posso fazer sua fome. Uma relação aqui interessante. Vocês vão, gente, me perdoe, tá? Mas como eu sou de um lugar que não há pecados... Não existe pecado lá do baixo do Equador? Não existe pecado. Eu acho engraçado, né? Nas religiões afro, existe o Exu, vocês sabem, né? Exu não é capeta, tá, gente? Que eles não têm essa crendice. E eles acreditam que... no candomblé, perdão. Eles acreditam que o Exu é o mensageiro dos orixás, né? E que por ele ser o mensageiro, ele tem que comer primeiro. Olha, então a primeira refeição é dada pro Exu. É dada pro Exu. Olha só, Aí, boa analogia. Eu achei Quem come caruru primeiro é o Exu. Olha só. Já que... As redes Gente, sociais são mensageiras do quê? quem é candomblecista aí eu estiver falando besteira, depois comenta aqui, mas até onde eu sei... Xingo Davi, porque eu já tô ganhando xingo demais. Você indica que eu sou pato comunista, O que eu Exu, sou direitinho. como eles falam, que o Exu é boca que tudo come, então ele tem que ser o primeiro a comer. Já que ele é o mensageiro, ele tem que ser o primeiro a comer. Aí você O tá Instagram tá tipo Exu? As redes sociais estão nos devorando, então, né? Excelente, cara. Agora, o que a rede social tá levando é que eu não sei, mas... Agora, por favor. Não, e também tem o lado oposto, que é o tombo. Ou seja, o Samuel, quando proporciona um deslize, ele carrega consigo a instituição. Com certeza. Claro. Então, há também um peso sobre os teus ombros que é considerável. E você pense, por exemplo, quantos desses influenciadores, inclusive padres, têm síndrome de pânico, depressão... Com o medo do cancelamento? Será que... O medo do cancelamento e porque ninguém dá conta de sustentar esse ideal o tempo inteiro. Porque na rede social você tem ali um ideal. Ninguém é perfeito o tempo todo, né, gente? Isso é válido, né? Ninguém é perfeito. E aí, para você... Ninguém tá feliz o tempo inteiro. Claro, né? E aí é o conceito do... Nós temos um padre muito famoso aqui, que não vou dizer o nome, porque a produção dele fez uma sacanagem comigo um tempo desse aí pra trás, né? Depois conta essa história. Mas não vou dizer o nome dele, porque ele não merece. Nos bastidores. Nos bastidores eu conto, mas ele não merece. Tem um padre muito famoso aí nas redes sociais que tá passando por isso. Não é fácil. Não é fácil, não. É adoecedor. É porque tem mais de um padre influencer, né? Tem mais de um padre. Não, nós temos milhares, né? Nós temos milhares. Agora, pensando muito a vida do Samuel, que além de ter que ser influencer, né? Ele tem que ser influencer, não é uma escolha, eu acredito, conhecendo ele há tantos anos, eu sei que foi uma escolha que ele não fez, foi algo que aconteceu. Eu sou muito discreto, né? Aconteceu, né? Mas hoje eu vejo como é difícil evangelizar pelas redes sociais. Como é difícil levar Jesus para as pessoas usando o celular. Porque as pessoas, na maioria das vezes, não compreendem a gente bem. Não compreendem a gente bem. Já tomei muita paulada. A gente se expõe, a gente apanha,
né? A gente é xingado na rua, às vezes, né? Às vezes cutucam a gente falando, não gostei do que você falou, mas vocês- gostava de você, não gosto mais. Você É um acha que o recorte, brasileiro não tem problema. médio gosta? Você acha que pega essa questão da evangelização pela internet? Porque eu sei que muita coisa que a gente Acho que recebe. depende. Tem teóricos da comunicação atualmente, mas conclui seu raciocínio aí. Porque eu vejo assim que a gente gosta muito de meme, a gente gosta muito de tragédia, a gente gosta muito de coisa engraçada, de vídeo íntimo que vazou. Mas será que a gente gosta? Assim, Mas será quando- que mas a pega Bíblia essa não é coisa isso? da. A Bíblia não é isso, não tá cheio de barraco lá? Tem. Muito. Entendeu? Então, são gatilhos. A Bíblia também, as narrativas bíblicas, elas são cheias de clímaxes, de tensões para prender a atenção. Então, só que hoje é um recorte menor e está disseminado no meio digital. Agora, há Pode passar de teóricos- 30 segundos. Exatamente. Agora, há teóricos aí, É o inclusive tempo do pastoralistas e por aí vai, que falam que isso não é evangelização. Que, na verdade, você tem ali alguma coisa que está muito interessada no dinheiro, na influência, no poder e por aí vai. Eu falo, e o que não é poder e o que não é ideologia? Então, eu acho que é um funil. Então, você pega uma grande massa, depois você começa a ter uma conexão, depois você cria um relacionamento íntimo. Posso dizer, por experiência própria, já colhi frutos muito interessantes com esse apostolado nas redes sociais. Muitos, em vários momentos. E a igreja, no geral, investe nisso? Bom, eu sou um exemplo de que sim, né? Mas é tensional para ela. Não entra aqui em detalhes, mas para a igreja é difícil quando você, em determinado momento, ousa um pouquinho, porque a igreja tem que proteger a instituição e o sistema. Então, para a igreja católica, esse paradigma contemporâneo dessa comunicação fast, ele é mais complexo. Porque a igreja, assim como a esquerda, gosta de explicar. O que é? Qual que é o rito? Qual que é o símbolo? E isso tudo hoje se pulverizou na rede. Não dá tempo. A gente você não tem tempo explicar. para explicar. Entendeu? Então é tudo mais raso, mais superficial, mais instantâneo, mais interativo. Então, governos com propostas mais elaboradas, ou a própria Igreja Católica, que tem doutrina, catecismo e por aí vai, hoje no mundo Mas nós aí caímos na teoria do chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Entendeu? Sabe outra coisa que você me fez pensar aqui agora? Um contexto bíblico, Jesus utilizava vários gatilhos, mas a mensagem era passada. Entretanto, os fariseus que o ouviam ficavam presos no corte. Então, Claro. quando ele fala, por exemplo, assim, eu sou o Messias, e aí desdobra todo um ensinamento maravilhoso. O fariseu ficava, você viu o que ele falou? Ele se chamou de Messias. Então, parece que é uma coisa que é nova, mas sempre foi utilizada pelo ser humano. Isso me lembrou muito um evangélico, gente. Um evangélico? Isso me lembrou muito o que ele falou. Pega só aquela parte. Lembrou recorte, muito, cara. Você descreveu a igreja evangélica. Gente, Não todas, pelo amor de Deus. Não todas, para com isso. Para com isso. O outro já chamou de herege. Não, mas aí mas entendeu? Você me fez refletir isso. Porque o porque é fariseu novo, nada gente. mais é do que ele pegou o corte, mas ele fez o corte só daquilo que interessa a ele, Gente, e não da mensagem completa. E é o que a gente E, gente, não é novo. Quando nós falamos hoje de crise da democracia, que está aí nos lábios aí dos governos que estão percebendo essa ascensão de lideranças mais, não sei se seriam autoritárias ou centralizadoras, enfim, para não moralizar o conceito. Quando você vai a Assista, Aristóteles... vou falar. Vou falar. Não se esqueça que o comunismo legou ao Ocidente a única múmia contemporânea. E não foi Flores que Lenin teve. Não, esse episódio nós estamos batendo mesmo. exatamente. Se a gente não voltar semana que vem... Isso, obrigado. Foi um prazer. Entendeu? Aí nós fomos oprimidos. A gente traz umas irmãs aqui. Xandão achou ofensivo. Exatamente. Mas, o que eu tava falando mesmo? Você conversando falou alguma com coisa. Perdeu. Cansaço da rede catedral tá atravessando meu raciocínio. O que eu tava falando mesmo, gente? Nem eu. Eu tava falando dos totalitários, É. né, das pessoas, dos governantes, você não queria... Lembrei. Aristóteles. Bruno. Quando você... Exatamente, é o Bruno. É porque ele A passou por presença essa dele mesa aqui aqui. já... Por que Aristóteles tinha suspeitas com relação à democracia? Porque ele deixava claro que a democracia é um sistema corrupto e perigoso. Quando você joga pro demo, pro povo,
populismo, você perde o controle. Então, essa histeria que está vindo aí nessas instituições mais tradicionais com relação a isso, é justamente essa ideia. O governo do povo tem essas vantagens e desvantagens, porque o povo vai com o estômago, ou com o algoritmo, ou com o gatilho. A democracia é feita com o estômago, né? Sempre foi. Então, não adianta... Eu não acho que nós estamos numa pós-democracia. Eu acho que nós estamos num movimento natural e óbvio. Em tempos de insegurança, de medo, de incerteza, a cadela do fascismo está no cio. AI-5 de volta? Ou então Gulag, se você quiser, entendeu? Não é esquerda e direita, é idiotice potencializada. Eu lembrei de uma pessoa agora que adoraria fazer um comentário sobre isso. Ele chama Rogério Skylab. Pesquisa. Não. Eu não posso. Esse é o programa da família brasileira. Não posso citar nada sobre isso. Mas se vocês quiserem definir o que seria um novo AI-5, assistam Rogério Skylab. Eu conheço. Pior que eu conheço. Mas é que nós somos a banda positiva das redes sociais. Então, podemos dizer isso? Claro, podemos. Podemos dizer que nós somos a banda positiva da comunicação? Penso que sim. É um programa comprometido, que valoriza o debate, onde a gente coloca opiniões diversas sobre a mesa. Eu me sinto bastante orgulhoso desse programa. Temos um padre famoso, único. Um professor... Recém-casado, pai de família, com cabelo bonito, um jornalista que tem 2 empregos. É diferente. O nosso programa é diferente no sentido de como a gente coloca as questões, de como a gente brinca. Porque eu acho que falta isso, esse respiro, essa ironia, essa descontração. E as pessoas que nos acompanham, são uma legião de quê? São Papa e Sacristia lovers. Sacre love. Vou ter que fazer igual aquela mulher... Que a mulher que não tem voz, assim? A mulher que não tem voz? Depois vocês pesquisam a mulher. Agora, é porque ela não era... Enfim, deixa pra lá. Amém? Amém. Diante de tudo que foi exposto aqui, gente, compartilhe o que é bom. E o que é bom é o Papo de Sacristia. Comente aqui, coloca aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo, coloque sua paróquia. E como eu disse, compartilhe, porque coisa boa igual o Papo de Sacristia tem que ser compartilhado.